Olá, alunos e alunas do 9º ano, sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de aprendizagem da nossa disciplina de ciências. Eu sou a professora Roberta Prestes e vamos ver qual vai ser o conteúdo de hoje. Olha só a nossa aula de número 233 e o nosso conteúdo é energia e combustíveis e também energia e sua transformação. Muito bom, assunto super interessante. Então vamos começar com a nossa primeira cartela falando de combustíveis fósseis. O que é isso, professora? O que são combustíveis fósseis? Então, os combustíveis fósseis são recursos naturais não renováveis, muito importante. Marquem essas duas palavras, não renováveis, originados de restos de seres vivos acumulados na crosta terrestre ao longo de milhões de anos. Então, o que a gente tem aí de recurso não renovável significa o quê? Que ele um dia vai ter fim, que ele vai acabar porque ele não se renova. E aí a gente trouxe os exemplos para vocês aí de alguns combustíveis fósseis. A gente tem carvão, petróleo, né? E outros aí, gás natural. Então você tem carvão, petróleo, usina de petróleo aqui, extração também de gás natural. E como foram formados esses combustíveis? Olha só, formação de combustíveis fósseis. Vamos trazer aí. Aí ele tem aí um desenho explicando para vocês como é que aconteceu essa formação. E aqui, você tem aqui há muitos milhões de anos, ó, fitoplânctons ou plâncton após a sua morte foram matéria-prima do petróleo. Então, esses restos aqui, ó, por milhões de anos, né, os restos de organismos parcialmente decompostos foram enterrados e sob camadas de sedimentos. Então, foram se originando camadas em cima dessa decomposição, formando-se hidrocarbonetos que migraram das rochas até ficarem retidos. E aí, essas camadas abrigaram o quê? Gás, óleo e água. E aqui a gente tem uma extração, uma estação, né, de extração de petróleo. E é exatamente o que eles fazem, ó, furam o fundo do mar até chegar aí, olha, uma reserva de petróleo. E depois que tirarem tudo daqui, não vai mais ter, acabou. Por quê? Porque é uma forma, né, de energia, uma forma de material não renovável. Vamos continuar aí falando de tipos de combustíveis fósseis do carvão. O carvão mineral foi obtido pela fossilização da madeira e rico em carbono. Gás natural. O gás natural é composto principalmente de metano e pode ser encontrado em petrolíferas associado ao petróleo. Lembra do desenho aí que a gente acabou de ver, né? Você viu que tem uma camada ali, produz-se gás, esse gás também fica preso, então também é retirado aí juntamente com o petróleo a extração do gás natural. E o petróleo, tão famoso petróleo. O petróleo é um líquido escuro, composto por uma mistura complexa de materiais orgânicos. Seu refinamento dá origem à gasolina, ao óleo diesel, ao querosene, ao gás de cozinha, o gás liquefeito de petróleo, além de ser usado para a produção de plástico e borracha. Então, o petróleo aí, ele é fonte, né, matéria-prima de diversos materiais que utilizamos no nosso dia a dia. Olha só, tem uma representação aí de uma foto do petróleo. Essa é a aparência do petróleo, esse líquido aí escuro com uma composição complexa, porque a gente viu aí a sua formação durante esses milhões de anos. E é lógico que nós temos desvantagens de usar esses combustíveis fósseis que não são renováveis. Olha só, desvantagens do uso dos combustíveis fósseis. Primeiro,
Altos índices de poluição atmosférica, né, para a produção, a introdução de outros elementos químicos, produção de fumaça que é jogada na atmosfera, aí prejudicando a entrada dos raios solares, fazendo reflexo também desses raios, contribuindo para que aumente aí o nosso buraco na camada de ozônio e aí mais calor entrando na Terra. Ajudam na formação da chuva ácida, efeito estufa e contribuem para a piora do aquecimento global. Altos custos para a sua extração. A gente viu lá no desenho que retirar petróleo não é fácil. É uma estação no meio do mar e tem que perfurar o fundo do mar. Então há um alto custo, é muito caro, é muito investimento. Suas substâncias tóxicas podem causar sérios prejuízos para a saúde humana e também de várias espécies encontradas na natureza. E é lógico, se tem impacto, né, que vai atrapalhar a vida na natureza, a gente vai ter impactos ambientais. E é impossível ter impactos ambientais e não afetar a nossa vida humana. Nós não estamos dissociados do desequilíbrio ambiental. Quando há desequilíbrio ambiental, nós também, seres humanos, sofremos. Você tem alagação, você tem seca, você tem chuvas mais fortes. Tudo isso interfere na nossa vida humana. Então, nós humanos, nós seres vivos, temos que ficar sempre atentos às questões ambientais, porque influenciam diretamente a nossa vida. Olha só os impactos ambientais que acontecem com a utilização com a utilização de combustíveis fósseis. A queima dos combustíveis fósseis aumenta os níveis de carbono na atmosfera, deixando a Terra com uma temperatura mais alta. E é o que a gente sempre escuta falar de aquecimento global. O uso de combustíveis fósseis contamina o ar atmosférico, ocasionando doenças respiratórias. As jazidas de carvão mineral também provocam graves doenças pulmonares. Então aí a gente tem dois problemas muito impactantes. A gente tem um período que quando o ar fica mais seco, a gente tem períodos de queimada, que também é uma forma de degradação ambiental e que acaba prejudicando a qualidade do ar que a gente respira. Aí você vai ter quem são os mais afetados? As crianças, os idosos, pessoas que já têm uma propensão de problemas respiratórios, acaba se agravando. Aí você pode ter uma falta de ar ocasionada por essa poluição, um agravamento da asma, né? E aí, com a extração do carvão sem o material de equipamentos de proteção adequado, a pessoa também fica ali respirando aquela fuligem e isso pode ocasionar problemas pulmonares graves pneumonias, até enfisema pulmonar por conta de respirar ali um ar todo o tempo contaminado, com fuligem e com vários produtos químicos. Continuando aí o nosso impacto ambiental, a gente tem os acidentes no transporte de petróleo que poluem a extensão de ambientes aquáticos. Imaginem só esse impacto de transporte do petróleo que é feito, a gente viu lá, petróleo sendo retirado do fundo do mar. E como é que sai esse petróleo de lá? Por embarcação, por cargueiros carregados ali de petróleo. Quando há vazamento de petróleo no mar, imagine a quantidade de vidas, né, que são perdidas, tanto ali dos micro-organismos que vivem ali no mar, como de grandes animais. Não faz tempo que nós passamos por uma situação dessa, uns 2, 3 anos atrás, que as praias do nosso litoral brasileiro ficaram cheias de petróleo, né? Ficaram aparecendo manchas pretas na praia, porque houve vazamento. Aí, tendo vazamento, você tem morte de peixes. Morrendo os peixes, você também prejudica as aves, porque algumas aves se alimentam ali de peixes, são caçadoras, faz parte da cadeia alimentar deles. Então, assim, quando há um acidente de vazamento de petróleo, não é simples, gente. É uma quebra de cadeia ambiental que fica prejudicada. Porque, imaginem todo o mar, toda aquela vida que existe lá dentro,
Os peixes, os animais que vivem ali no ambiente marinho, eles necessitam sim de oxigênio, eles tiram esse oxigênio da água, mas aí vem uma camada de petróleo em cima da água e eles ficam impossíveis de respirar. Por isso que você vai ter peixes boiando, animais grandes também morrendo, porque não conseguem fazer essa troca gasosa. Então, isso é um acidente muito sério, o vazamento de petróleo no mar. Não esqueçam disso e sempre acompanhem aí as notícias, fiquem atentos às questões ambientais, vamos fazer a nossa parte. Falando de utilização de combustíveis, né, de fósseis, tudo isso é utilizado para que a gente possa ter energia, né, para o carro funcionar, para outros transportes também funcionarem, outros produtos serem construídos. A gente também tem um outro assunto importante para falar, que é a transformação da energia, que é o processo de mudança de energia de uma forma para outra, porque a gente tem o princípio da conservação da energia, que afirma que esta não pode ser criada e nem destruída, somente transformada. E aí a gente tem diversos exemplos, né, disso. A gente tem a energia do vento, né, pega o vento e transforma em energia elétrica, a energia solar também, que faz funcionar os equipamentos da casa, a energia elétrica. E um outro exemplo que eu trouxe para vocês, que é um exemplo das usinas hidrelétricas. Olha só. As usinas hidrelétricas beneficiam-se de energia potencial da água represada para girar o núcleo de gerador de energia. Então, as usinas hidrelétricas utilizam essa transformação de energia. A queda d'água produz uma energia que gera, né, faz rodar um gerador, e essa energia também é transformada em outro tipo de energia elétrica. E essas usinas hidrelétricas são responsáveis aí por grande parte da gente conseguir acender a luz, conseguir carregar o celular, ligar uma geladeira na tomada, porque essa energia ela é transformada. Então, não esqueça esses conceitos, combustíveis fósseis, não renováveis, transformação de energia. Eles são super importantes para que vocês compreendam outros assuntos que virão posteriormente, principalmente lá no ensino médio. Vamos agora à nossa dinâmica local interativa. A nossa questão 1 é uma proposta de atividade, olha só, em grupo ou sozinho, né? Cria um cartaz para explicar sobre os impactos ambientais causados pelo uso de combustíveis fósseis e sugerir soluções para os problemas identificados. E a questão 2, observem aí na questão 2, as usinas hidrelétricas costumam gerar muitas polêmicas quando construídas, pois se de um lado elas visam atender às demandas energéticas, por outro elas geram graves impactos ambientais e sociais, dos quais podemos citar. Vamos lá. 1. Perda da vegetação em áreas de inundação. 2. Remoção de famílias em áreas atingidas pelas barragens. E 3. Alteração nos cursos da água utilizados pelas usinas. E aí a gente faz a pergunta: estão corretas as afirmativas? Alternativa A, 1 e 2. Alternativa B, 2, 3, alternativa B, 3 e 4. Alternativa C, 2 e 4. Alternativa D, 1, 2 e 3. E a alternativa E, 1 e 4. Muito bem. Observem aí, analisem, participem. Já nós retornamos com vocês. Até mais.
estamos de volta para corrigir as nossas duas questões sobre o conteúdo da aula de hoje. Vamos à primeira questão? Na primeira questão, a gente pediu que vocês criassem individualmente ou em grupo, um cartaz para explicar sobre os impactos ambientais causados pelo uso de combustíveis fósseis e sugerir soluções para os problemas identificados. Então, isso tem tudo a ver com a nossa aula. Nós falamos aí do uso de combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão, o gás natural, dos problemas ambientais que podem ocasionar com a colocação de vários gases na atmosfera, né, com fuligem, com compostos químicos jogados na atmosfera que podem prejudicar aí o nosso equilíbrio na atmosfera, causando buracos na camada de ozônio, fazendo aí fazendo que entre mais calor, prejudicando aí o nosso efeito estufa, ocasionando maior quantidade de efeito estufa e aí causando o aquecimento global. Falamos também aí da qualidade do ar, das doenças que podem ser causadas por conta de uma poluição do ar, de um ar contaminado, de doenças graves, até simples doenças como falta de ar, como asma, que pode evoluir para uma crise mais forte, por conta de um ar contaminado. Então, o que a gente espera é que vocês tenham encontrado aí que tenham encontrado os problemas, identificados os problemas ambientais que podem ser ocasionados pelo uso de combustíveis fósseis e também que tenham soluções, né? Trocar por energias limpas, por opções que prejudiquem menos o meio ambiente e também não delimitem a nossa qualidade de vida. Então, esse era o exercício, pensar no que nós falamos de combustíveis fósseis, identificar os problemas que vocês já vivem aí no dia a dia com o uso desses combustíveis e propor soluções para um futuro melhor com um ambiente mais saudável. E na nossa segunda questão foi o seguinte: as usinas hidrelétricas costumam gerar muitas polêmicas quando construída, pois se de um lado elas vivem a atender às demandas energéticas, por outros elas geram graves impactos ambientais e sociais, dos quais podemos citar: 1. Perda da vegetação em áreas de inundação. 2. Remoção de famílias em áreas atingidas pelas barragens. E 3. Alterações nos cursos d'água utilizados pelas usinas. Então, observem qual é a resposta correta. A resposta correta é a letra D. Todas essas questões estão corretas. Tudo isso vem atrás da usina hidrelétrica, da produção de energia elétrica, além de para gerar a queda de água, então você tem que represar o rio, né? Como se o rio tem o seu percurso normal, antes de ler o comentário, vamos tentar entender. O rio tem o seu percurso normal, para construir a usina hidrelétrica. Esse rio é interditado para que possa encher aqui e aqui fique mais baixo. Então, para poder o quê? Gerar essa queda. Quando você enche o rio aqui desse lado, tudo que está ao redor vai ser inundado. E aí, se tem família, tem que tirar, se tem cidade, também tem que tirar, porque vai ser tudo inundado. E é lógico que isso aí vai ter um impacto ambiental, você vai tirar ali animais que já convivem, já estão acostumados com aquele ambiente, vai ter inundação, vai mudar o percurso do rio. Então, essas 3 questões estão corretas. Olha aí o nosso comentário. As usinas hidrelétricas geram graves impactos ambientais e sociais, dentre eles a perda da vegetação em áreas de inundação, remoção de famílias em áreas atingidas pelas barragens e a alteração nos cursos da água utilizadas pelas usinas. Essa é a resposta, né? E a gente comentando sobre os impactos causados nas construções de usinas hidrelétricas. Quero agradecer a participação de todos e aguardo vocês numa próxima oportunidade. Até mais! A sua aula continua no próximo vídeo.